nesse mesmo espírito de reverência e de gratidão por tudo, de adoração, quero convidar a igreja, a todos, a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18, nos versos 12 a 27. Evangelho de João, capítulo 18, versos 12 a 27. É um longo texto, então contamos com a compreensão de todos. Preste muita atenção, acompanhe na sua tradução aí. Assim diz a palavra do Senhor. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: Não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: "Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está me perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que você fala como sumo sacerdote?" Jesus lhe respondeu: "Se falei mal de testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo?" Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: "Você também não é um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não é verdade que eu vi você no jardim com ele?" De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Esse texto ele é muito complexo, ele é longo, mas ele traz muitas lições preciosas. E aqui nós vemos um homem, Pedro, discípulo do Senhor Jesus, um apóstolo do Senhor, um homem que se tornou um instrumento nas mãos de Deus depois, mas que infelizmente nesse momento de fraqueza ele cumpre aquilo que Jesus havia predito, que ele iria negar Jesus. Depois da sua oração, Jesus é preso. Depois de João 17, nós dando continuidade à leitura, vamos ver a prisão de Jesus. Após a prisão, os discípulos imediatamente se dispersam, mas Pedro e outro discípulo o seguem de longe. Alguns acreditam que este outro discípulo seria o próprio João, pois este tinha um hábito de não se identificar. Confesso que eu não sei se nesse texto realmente seria João, mas tudo indica que sim. Lucas deixa claro que Pedro seguia Jesus de longe. Então, se você ler esse mesmo texto, paralelo em Lucas, você vai ver que Pedro estava seguindo Jesus de longe. João parece que era conhecido de sumo sacerdote, apesar de ser um dos discípulos de Jesus, e assim ele pede para ser colocado dentro do pátio. E ele entra, Pedro fica à porta. Aí ele vai até Pedro, chama Pedro para que Pedro pudesse entrar também. E logo na entrada, a pessoa que estava ali, a mulher que estava ali recebendo todo mundo, já pergunta: "Você não é um deles?" E Pedro nega. Isso se repete por mais 2 vezes. Essas negações de Pedro, elas devem nos ensinar que mesmo um discípulo de Cristo, ele pode falhar. E esse é um ponto importante que nós temos que analisar aqui. Eu quero falar primeiramente para você, que muitas vezes não é crente porque você está olhando para a vida de um ou outro discípulo que tem falhado. Há 2 aspectos que precisam ser analisados. Primeiro, se de fato a pessoa é crente.
A Bíblia diz que há pessoas, há muitos que vão clamar pelo Senhor, mas não são salvos. O próprio Jesus diz isso, Mateus capítulo 7, versos 21 em diante, Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, há uma possibilidade de pessoas que são batizadas dentro da igreja, até pastores, não serem salvos. Há essa possibilidade, não serem crentes em Jesus Cristo. Então não baseie a sua fé, não baseie a sua presença ou não numa igreja com base em pessoas. E a outra possibilidade é que a pessoa esteja em pecado como Pedro. Um momento de fraqueza, um momento de falha mesmo, porque qualquer cristão pode cometer qualquer tipo de pecado. Por isso que precisamos vigiar. A vigilância tem que ser algo constante em nossas vidas. Caso contrário, podemos cair nas nossas fraquezas. Podemos ser derrubados por elas. Porque todos nós temos a nossa fraqueza. Paulo, quando eu li Romanos 7, foi de propósito, para fazer a ligação aqui, eu poderia ler outros textos. Mas o Romanos 7, Paulo está dizendo, olha, Paulo, não é Pedro agora, é outro grande apóstolo, talvez até maior do que Pedro pelo que fez, não em termos espirituais que nós não sabemos, mas pelo que fez, pelo obreiro que foi. Ninguém foi igual a Paulo, ninguém. Ele é o rei dos pregadores, por isso que quando se fala de Spurgeon, chama-se de o príncipe dos pregadores, porque Paulo seria o rei. Ninguém pregou como Paulo, ninguém falou como Paulo, mas o mesmo Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal, esse está sempre diante de mim. Paulo falou isso. Então, qualquer um de nós pode estar propenso a essas fraquezas e podemos cair. E eu quero analisar isso. Como que nós podemos tentar evitar essas quedas, ou pelo menos minimizá-las ao máximo, através da obra de Cristo em nossas vidas? Bom, a primeira coisa que eu aprendo é que para nós controlarmos a nossa fraqueza, ou pelo menos policiarmos a nossa fraqueza, precisamos deixar de confiar em nós mesmos. Vamos lembrar o contexto do texto. Pedro foi alertado que ele iria negar. Na quinta-feira, um dia antes da traição e da prisão, Jesus estava comendo na ceia e ele disse que Pedro iria negá-lo. Judas sai para cumprir aquilo que estava destinado a ele, e Jesus então anuncia sua paixão, afirmando que dentro em breve não estaria mais entre eles. Pedro, como sempre impulsivo, muito impulsivo, afirma que o seguiria a todo custo. Jesus então afirma claramente a Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Veja bem, Pedro confiava em si mesmo. Pedro olhava para si e não, eu tenho forças, eu tenho capacidade. No dia seguinte, no Getsêmani, Jesus afirma que naquela noite todos o abandonariam. E mais uma vez, Pedro toma a iniciativa, ele vai afirmar isso, agora está em Mateus, capítulo 26, é o outro texto paralelo. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será por mim. Olha que coisa, olha que homem vibrante. Jesus então afirma mais uma vez que Pedro iria negá-lo. Amados, Pedro era um homem que tinha uma autoestima elevada, que tinha uma confiança elevada. É interessante notar a certeza com que Pedro afirma que não iria negar Jesus. Ele tinha algo que nos dias de hoje se valoriza muito, alta autoestima e um grande positivismo. Eu vou conseguir, ninguém vai me fazer negar. Pedro é um dos grandes exemplos de que esta teoria não funciona no reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, afirma que devemos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, esvaziando-se completamente do nosso orgulho, do nosso positivismo humano e nos humilhando aos pés de Cristo. Pastor, mas tem alguma coisa errada a pessoa acreditar em si mesmo? Não, mas ponderadamente e com cuidado. Paulo, com toda a sua cultura, com todo o seu conhecimento, com toda a sua capacidade intelectual, muito acima da média na sua época, ele disse claramente, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 5, não que sejamos capazes de alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo então ele se entrega e diz, não sou eu que está operando, mas Deus opera em mim. Se tem uma coisa que devemos ter em mente, é que somos incapazes
principalmente nos assuntos espirituais, e principalmente no que tange a salvação. É a graça de Deus que nos salva. É dele que parte a nossa salvação, e a nós apenas compete curvarmos diante da sua graça, com humildade, e não confiados em nós mesmos. A nós só cabe fazermos como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que nós temos que fazer. Ou ainda, como o publicano diante do altar e batendo em seu peito em sinal de arrependimento, dizendo: sê propício a mim, pecador. Amado, amada, não há outra maneira de nos aproximarmos de Deus que não seja com humildade. Então, meu amado e minha amada, eu quero desafiar você: abra mão da sua autoconfiança, pelo menos diante do altar do Senhor. Abra mão do seu positivismo, abra mão dos seus pensamentos humanos, curve-se diante do Senhor, arrependa-se dos seus pecados, creia nele. Nossa confiança não serve para nada nessa hora. A palavra de Deus nos garante que nossas obras não nos salvam. Qualquer coisa que venhamos a fazer é incapaz de nos salvar. Pela manhã eu expliquei que a lei nunca salvou, como infelizmente alguns pregaram no passado. Não, nunca salvou. A lei aponta para o pecado. Ela é boa sim, ela é perfeita sim, mas ela aponta para o nosso pecado. E quando ela aponta para o nosso pecado, ela nos condena completamente. Não confie em si mesmo para as coisas do reino. Confie naquele que se entregou completamente para nos dar uma vida sem igual e uma eternidade ao seu lado. Então, o primeiro problema nas fraquezas nossas é o excesso de confiança em nós mesmos. Cuidado, isso tem derrubado muita gente. Tem um certo pregador famoso que, infelizmente, eu achei que ele tinha se arrependido, quando ele deu uma entrevista numa revista famosa também, alguns anos atrás, quando ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Lamentavelmente, ele parece que não se arrependeu hoje. A vida dele não é uma vida que demonstra alguém que está aos pés do Senhor. Espero que esteja apenas desviado, né? Espero. Aí ele vai prestar conta diante de Deus. Mas eu lembro quando ele disse que um dos problemas que o levou a cair, por isso que eu achei que ele estava realmente se arrependendo, é que ele fez mais do que Deus pediu. Fez mais do que Deus pediu. O autoconfiante, aquela pessoa que confia demais em si mesmo, é assim. Primeiro, ele acha que só ele pode fazer. Como pastor, ele quer estar à frente da igreja, ele quer estar à frente de tudo, ele acha que ele tem que fazer. Centralizador, normalmente é assim. Quase sempre pessoas assim são pessoas que não confiam nos seus liderados, mas mais do que isso, não confiam no Deus que está sobre ele. É o excesso de confiança. E para a salvação não é diferente. Há muitas pessoas que acham que merecem o céu. Há muitas pessoas que acham que são merecedores do céu. Eu quero te dar uma notícia não muito agradável. Todos nós somos merecedores do inferno. Todos nós, começando por este que vos fala. Todos nós somos merecedores de uma eternidade longe de Deus, porque todos nós somos pecadores. Então, somente através de uma humilhação, uma auto-humilhação, agora eu vou falar o contrário, uma auto-humilhação, uma humilhação completa, absoluta, onde o ego é deixado de lado, onde o eu é deixado de lado, onde não existe mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí acabou. Então, meu amado, o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite, e aí serve para você que também não é crente, é que a nossa fraqueza começa quando confiamos em nós, demais em nós mesmos. Talvez esteja acontecendo com você. Mas há uma outra coisa que o texto nos mostra. Pedro estava seguindo Jesus de longe, Lucas falou isso. Essa é a segunda coisa. Quando nossas fraquezas, elas podem se tornar mais salientes e mais evidentes quando seguimos Jesus de longe. É algo notório. Pedro e João, ou seja lá quem for que estava ali com Pedro, mantiveram uma distância segura. Eles não queriam se comprometer de fato com Cristo. Eles não queriam que as pessoas os condenassem por estarem seguindo Jesus. E hoje não tem sido diferente. Muitos afirmam que não querem ter um compromisso com Cristo, não querem ter um compromisso com a igreja, quando na realidade a sua falta de compromisso com Cristo e também com a igreja, nada mais é do que seguir a Jesus de longe.
Muitos, assim como Pedro, seguem de longe porque querem ver aonde tudo isso vai dar. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu conheço muitas pessoas que eu estou evangelizando, às vezes, eu fico observando a igreja, mas eu vou olhar de longe, eu não quero me envolver. Essa frase tem me deixado triste. Como eu ouço isso? Eu não quero me envolver. E aí seguimos Jesus de longe. Segue-se Jesus à distância. Parece que querem ver as coisas dar errado. Isso é outro problema. Parecem torcer para que a igreja peque, caia, falhe. Não querem se aproximar para mostrarem que são parte da igreja. Não querem se aproximar quando um pecado ocorre no seio da igreja, ou às vezes nem por causa de pecado, simplesmente por causa de um comportamento mais firme dentro da palavra. Querem manter uma distância. Tem vergonha da noiva e, por consequência, tem vergonha de Cristo. Por consequência, tem vergonha do noivo e segue apenas de longe. Quando não queremos ter um compromisso com Jesus, ficamos sempre de longe, sempre à distância. Não participamos de nada, não nos entregamos a nada, não fazemos nada. Inventamos 1000 desculpas. Apontamos os erros. Eu não vou não, olha só, que isso? Meu amado, minha amada, entenda uma coisa. Será que isso não tem ocorrido com você? Será que você não precisa se arrepender? Será que você não tem seguido Jesus de longe e assim o tem negado com as suas atitudes? Pense nisso. Não o siga de longe, pois Ele deu a vida por você. Ele se entregou para salvar aqueles que estavam presos ao pecado. Se você não busca manter comunhão com Cristo e com sua igreja, você o segue de longe. Não me venha com essa que, não tenho, tem outras maneiras de mostrar que eu sigo a Jesus. Aí vem com obras. Sabe o que é isso? Volta ao primeiro ponto. Confiança em si mesmo. É interessante, é igual um fluxograma. Lembra quem fez fluxograma aqui, né? Aí conseguiu entender? Sim. Aí continua. Não conseguiu, volta. É assim que muitos precisam entender. Quando você está dizendo que vai seguir de longe, e aí começa a inventar um monte de desculpa, você está confiando em si mesmo. Você está achando que é o dono da verdade. Você está achando que tudo que você fala, tudo que você faz é que está correto. Esse é o grande ponto. Então busque a comunhão. Se você acha que participar eventualmente, se você acha que você vir aqui de vez em quando, se você acha que você criar o seu filho ou sua filha dentro da igreja, isso é suficiente, você está seguindo Jesus de longe. E sabe qual é o grande problema de quem segue Jesus de longe? Tem grande chance de não ter se convertido ainda, como Pedro aqui não tinha se convertido ainda. Tem grande chance. Não estou julgando a salvação de ninguém, não estou julgando a eternidade de ninguém. Mas a sua falta de desejo de estar na igreja, de estar com Cristo, de buscar a Jesus, de orar, de ler a palavra, de mergulhar na palavra, de buscar de querer ter conhecimento, de querer ter comunhão, porque tudo isso são ordens de Jesus, são ordens da palavra de Deus. E o crente que quer realmente seguir Jesus de perto, ele vai querer obedecer o seu mestre, ele vai querer obedecer o seu Senhor. A igreja primitiva se reunia todos os dias, porque sentia desejo de estar na presença de Deus em comunidade. Hoje nós temos 3 reuniões por semana, e alguma vez ou outra um grupo, e as pessoas têm dificuldade de captar isso, de entender isso. Como falta compromisso. Será que você não tem seguido Jesus de longe? Será que você não está seguindo Jesus distante? Mas a nossa fraqueza tem outro problema também. Além da confiança em si mesmo, além de seguir Jesus de longe, também a nossa fraqueza pode vir quando nós não assumimos quem nós somos. Você é galileu, disse Pedro. Não, não sou. Você estava com ele. Não, não sou. Não estava. Pedro tinha sotaque, vestimentas, tudo que o acusavam. Tudo. Tudo. Mas ainda assim ele disse que não era. Ainda assim ele disse que não conhecia. Muitos gostam de mostrar os seus usos e costumes, mas no fundo não assumem o que são. Existem aqueles que fazem questão de mentir com atitudes e comportamentos, embora frequente, e até mesmo alguns se batizam em uma igreja.
Hoje vivemos momentos em que os cristãos fazem questão de disfarçar a sua fé. Aproveitam dos tempos modernos para não carregarem as suas Bíblias. E quando eu estou falando isso, não estou falando no sentido físico, não carregar mesmo. Está lá de enfeite. Tem gente, eu não preciso mais de carregar a Bíblia, porque eu tenho no celular. Realmente, eu não carrego mais a Bíblia de papel. E fico triste quando alguém acha que, não, o pastor tem que carregar a Bíblia de papel. Eu não preciso, não. Aqui eu tenho mais de 60 versões da Bíblia. Estou feliz da vida. Agora tem um problema, eu não tenho vergonha de abrir. Eu não tenho vergonha de estudar. Não tenho vergonha de ler. E eu não fico abrindo só nos salmos bonitinhos. Esse é o grande problema. Mas vergonha de carregar a Bíblia, vergonha de estar na igreja, vergonha de ir com os irmãos. Vivemos dias de um cristianismo sem identidade. A identidade cristã de hoje é baseada em usos e costumes. E não numa vida íntegra na presença de Deus. E aí, o que compreende assumir ser cristão? O que compreende deixar, não deixar, buscar essa identidade? Primeiro, não ter medo de ser escarnecido por amor ao Evangelho. Sabe por que muitos de nós temos vergonha de andar com a Bíblia? Por sermos debochados, escarnecidos. E aí acabamos por participar das rodas dos escarnecedores, como Pedro. Mas vou falar sobre isso no último ponto. Também não mostramos que somos discípulos porque temos medo de pregar o verdadeiro Evangelho. E aqui há vários aspectos que precisam ser analisados. Isso vale para mim como pastor, porque eu vejo muitas vezes que nós pastores temos medo de pregar o genuíno evangelho, talvez porque queremos manter o dízimo da igreja, queremos manter as entradas da igreja, queremos manter a membresia da igreja, e aí para não desagradar, pregamos aquilo que afaga apenas. Pregamos aquilo que é gostoso de se ouvir, e não a íntegra da palavra de Deus. Mais do que isso, adulteramos o evangelho para poder termos mais membros. Além de queremos manter alguns, queremos aumentar. Então tiramos elementos do evangelho, tiramos o elemento do pecado, tiramos o elemento do inferno, para poder as pessoas se sentirem bem ao irem numa igreja, ao sentarem no banco, ao ouvirem uma mensagem que vai elevar a sua autoestima e vai aumentar a sua confiança em si mesmo. Meu amado, isso é adultério do evangelho. E quando nós fazemos isso, nós estamos negando o nosso cristianismo. Também negamos o nosso cristianismo quando não tememos estar no meio das comunidades de pecadores. Muitos não têm medo, eu tenho temor. Eu estou num ambiente de trabalho muito pesado. E oro todos os dias, antes de sair para o meu trabalho, para que Deus me proteja ali. Para que eu dê um testemunho, para que eu não o negue na hora que vier a provação, se vier. Que eu não desista da caminhada quando os deboches vierem. Não quer dizer que eu vou ser aquela pessoa chata, é diferente. Aqui são esses dias os meus colegas estavam falando um monte de palavrão lá, e aí um deles falou, não, temos que parar porque tem um pastor aqui. Eu falei, você não tem que parar por minha causa. Você tem que parar porque está errado. E se convencer disso. Não por minha causa, eu já estou acostumado. Para mim não faz diferença nenhuma. Temos que entender isso. As pessoas não têm que nos influenciar. Nós é que temos que influenciá-las. E também nossas fraquezas, nós não assumimos o nosso compromisso como cristão, porque tememos testemunhar a mudança que Cristo fez em nós. Tememos testemunhar a mudança, a transformação que é de dentro para fora. E esse medo nos impede de muitas vezes testemunhar. Será que nós não temos feito isso? Será que, meu amado, minha amada, você não tem muitas vezes negado a Jesus? Mas também as nossas fraquezas, além do problema da confiança, além do problema do pecado que assola, além de não assumir quem de fato nós somos, além de seguir Jesus de longe, as nossas fraquezas podem ocorrer quando nós nos envolvemos com pessoas erradas. Pedro fugiu
Depois entrou sorrateiramente com João, provavelmente, no pátio das residências de Anás e Caifás. Ele sentou no meio daqueles que estavam tentando condenar Jesus. O Salmo 1 nos ensina que devemos evitar a roda dos escarnecedores e o caminho dos ímpios. Foi exatamente isso que Pedro não fez. Hoje temos muitos que preferem se reunir para passear, se divertir, ou simplesmente passar tempo com pessoas que não edificam. Conheço crentes que preferem ir passear, surfar, jogar bola no domingo do que estar na igreja e se dizem cristãos. Aí estão falhando duplamente, porque estão confiando em si, triplamente confiando em si mesmo e seguindo Jesus de longe e estão com as pessoas erradas. Grupos que prejudicam. Quantos crentes priorizam o lazer, o prazer, do que estar na presença de Deus? Paulo, escrevendo aos Coríntios, combatendo uma heresia que surgiu no seio da igreja, provavelmente já era um embrião do gnosticismo de hoje, ou do ensino dos saduceus que não cria na ressurreição. A força da falsa doutrina estava exatamente nas conversas pessoais. A força de muitas doutrinas falsas que são disseminadas no seio da igreja vem desses bate-papos informais com pessoas erradas. Meu amado, vivemos dias em que somos muito influenciados pela mídia, pelos meios de comunicação, mas ainda não ultrapassam os seus amigos íntimos. Então cuidado com as amizades que você está escolhendo. Você que é membro de uma igreja, você que se diz cristão, você que diz seguir a Jesus, qual é o nível de amizade que você tem? Eu tenho uma frase que eu dizia muito, que o crente ele precisa ser amigo de todos, ou seja, se oferecer para ser amigo de todos. Oferecer o ombro, o abrigo, o conforto, a admoestação, a exortação. O crente é amigo de todos, mas ele não tem como ter a todos como amigo. Não tem. Eu conheço pessoas que gostam de desabafar com seus amigos os problemas da igreja. Os seus familiares não crentes, eles se abrem. Meu amado, você tem um Deus. Quando eu me converti, nossa igreja estava numa crise que culminou com a divisão da igreja uns 8 meses depois da minha conversão. Tudo bem que eu comecei a frequentar meses depois da minha conversão, mas eu comecei a frequentar em novembro e nossa divisão foi, se a minha memória não falha, em junho ou julho. Eu sempre calado dentro de casa. Meus pais perguntavam e eu sempre calado. E o que eu fazia era orar. Não vou compartilhar com eles, não eram crentes, eles não iriam entender. Vou desabafar com eles, não preciso, eu tenho um Cristo. Eu tenho um Deus que eu posso me derramar completamente. Temos que entender que temos um Deus que nos completa. John Piper afirma que se há alguma coisa que você precisa, além de Deus, tem alguma coisa errada com a sua fé. Se há alguma coisa que você precisa mais do que Jesus, tem alguma coisa errada com a sua fé. Martim Lutero deixou isso claro no hino Castelo Forte. Ainda que perca bens, mulher, filhos, vai continuar firme porque ele não precisa. Porque a força dele vem do Senhor. Meu amado, de onde vem a sua força? O Senhor é a nossa força. As nossas fraquezas vão sempre existir, mas o Senhor é a nossa força. Então, meu amado, recapitulando, primeiro, meu amado e minha amada, cuidado, não confie demais em si mesmo. Não confie. Isso serve para você que ainda não conheceu Jesus. Você está confiando demais em você mesmo. Você está confiando demais na sua bondade. Está confiando demais na sua vida. Não confie demais em si mesmo. Não siga Jesus de longe. Tenha responsabilidade, assuma um compromisso com Cristo e com a sua igreja. Porque não existe essa história que os desigrejados e sem igrejas andam pregando por aí, que você pode se reunir numa pizzaria, que você está seguindo a Jesus. Você não está seguindo a Jesus. Porque seguir a Jesus é o exercício, por exemplo, do fruto do Espírito de Gálatas. E não tem lugar melhor do que na igreja para você exercitar esse fruto do Espírito. Não tem. Não tem. Eu garanto a você. Exatamente por causa do pecado, sabia? Vocês já observaram a lista do fruto do Espírito? Que coisa interessante. Tudo questões de relacionamento.
Pode observar, tudo, menos só acho que o segundo, né? Amor, alegria, só alegria, que não depende de relacionamento. Mesmo assim, eu creio que está ligado ali tudo. Os demais, tudo coisa ligada a relacionamento. Então, você tem exercitado o fruto do Espírito mesmo? Tem exercitado? Aonde? Numa pizzaria, com seus amigos? Numa lanchonete? Você não exercita o fruto do Espírito ali. Você não vai mostrar. Então, meu querido, minha querida, não siga Jesus de longe. Se aproxime dele. Não vou dizer que você vai encontrar a igreja perfeita, você não vai. Aliás, eu tenho uma máxima, né, que eu falo de vez em quando, que no passado, inclusive no nosso certificado de batismo, tem esse compromisso de nos filiarmos a uma igreja batista, da nossa convenção e da nossa ordem, né? Então, havia um conselho do membro ao se deslocar, ir para a igreja mais próxima da sua casa, né? Esse era o conselho. Hoje eu tive que mudar esse conselho. Eu digo para a pessoa ir para a igreja mais próxima da sua Bíblia, porque está complicado. Está muito complicado. Mas se aproxime de Jesus. Não fique de longe. Assuma quem você é. Não tenha medo de testemunhar. Não tenha medo de mostrar a sua fé. Não tenha medo de sofrer por Cristo. E cuidado com as companhias erradas. Muito cuidado. Que Deus possa nos ajudar nessas nossas fraquezas. E que possamos alimentar o nosso espírito com o espírito dele. E nos fortalecermos nele. Porque a palavra de Deus diz que é nas nossas fraquezas que ele cada vez mais se manifesta. É na fraqueza que ele se fortalece, que ele nos fortalece ainda mais, que ele nos capacita ainda mais. Então, meu amado e minha amada, se fortaleça na força do Senhor. Que ele nos abençoe. Vamos orar.